Uber raptor. Esta história passou-se há um ano atrás, mas ainda assim me atormenta porque foi uma experiência que não quero repetir nunca mais na minha vida. Eu tinha 18 anos e na altura ia para uma festa no centro da cidade de Lisboa, em Portugal. Eu e os meus amigos estávamos indecisos se havíamos de pedir um Uber ou um táxi. Depois de uns minutos a debater, chegámos à conclusão que o Uber era mais barato e decidimos então chamá-lo. Assim ainda poupávamos dinheiro para a festa, para bebidas ou assim. Quando pedimos o Uber, estranhamente ele estava a 10 minutos da minha casa, o que não costuma acontecer porque há sempre muitos carros perto e normalmente demoram uns 5 minutos a chegar, mas mesmo assim esperámos os 10 minutos. Quando o carro chegou, era um daqueles típicos carros da Uber, um Fiat Tipo de 2019, o que não levantou muitas suspeitas. Quando entramos dentro do carro, eu e os meus amigos cumprimentámos o condutor com um olá, boa noite cordial, mas o condutor apenas nos disse olá e com uma cara séria e bastante fechada, como se estivesse a ter um dia mau ou assim. Eu e os meus amigos não levámos nada a mal, porque toda a gente tem direito a ter um dia desses. E já no fim do dia, se calhar já não tinha disposição para estar bem disposto. Depois de alguns segundos, o condutor começa a conduzir. Ele perguntou-nos para onde íamos e se estávamos sozinhos em casa. Essas perguntas levantaram suspeitas de imediato, mas mesmo assim nós respondemos. Normalmente os Ubers sabem para onde vamos porque têm a localização nos telemóveis, mas o homem parecia não saber funcionar muito bem com a aplicação nem com o GPS. Em jeito de brincadeira, dissemos que íamos para onde o GPS nos estava a mandar, porque ele devia saber e apenas soltou uma risada irónica e continuou a conduzir. Quando respondemos que não estávamos sozinhos em casa, ele pareceu ficar um pouco mais inquieto, mas nós não demos muita importância. Depois de uns 20 minutos a conduzir e a errar várias vezes, apenas faltavam 5 minutos para chegarmos, mas foi aí que o inesperado aconteceu. Ouvimos um som vindo do porta-bagagens, o som de uma batida. Ficámos tão assustados que fingimos que não ouvimos, já que o homem não teve qualquer tipo de reação ao som. Passados nem 10 segundos, ouvimos novamente uma batida vinda do mesmo sítio, mas agora muito mais alto. Foi aí que começámos mesmo a ficar assustados e perguntámos ao condutor se ele tinha ouvido, ao que ele responde que sim e diz para não ficarmos assustados, mas que tinha uma pessoa na bagageira, raptada e pronta para ser levada para um sítio onde lhe iam tirar os órgãos. Os nossos corpos ficaram gelados de tanto medo. O homem então disse que nos ia levar ao destino, mas que antes tinha que fazer uma paragem para deixar o corpo, sacando uma pistola para nos intimidar. Eu e os meus amigos apenas ficámos sentados e calados o resto do caminho todo. Quando chegámos a esse tal sítio onde ia deixar o corpo, estavam 2 homens de capuz à nossa espera, ao pé de um armazém escondido no meio do mato. O condutor saiu então do carro e disse para ficarmos quietos que ele já voltava. Quando ele foi falar com os outros 2 homens, deu para perceber pela janela aberta do carro o que ele estava a dizer. E o que nós ouvimos foi terrível. Ele disse: "Tenho um na bagageira, mas tenho mais 2 no banco de trás do carro se vocês quiserem." Assim que ouvimos isso, tínhamos a certeza que íamos morrer. Mas o homem veio primeiro buscar o corpo à bagageira do carro e deixou-nos a mim e ao meu amigo trancados dentro. Ficámos então sozinhos dentro do carro. E assim que deixámos de ver os homens, destrancámos as portas do carro e começámos a correr até ficar sem fôlego. Conseguimos escapar e chamar a polícia, que acabou por conseguir salvar o homem que estava na bagageira do carro, mas não conseguiu apanhar o raptor nem os homens encapuzados, que devem ter conseguido escapar ao ouvir as sirenes da polícia a chegar. Esta foi uma experiência horrível e que fica marcada para sempre nas nossas memórias. Escusado será dizer que nunca mais andei de Uber ou de táxi. O passageiro fantasma. Sou condutor para a aplicação da Uber desde o início e sei perfeitamente como tudo funciona. Desde a escolha do carro até à localização, até mesmo ao pagamento. Mas esta história é real e até hoje não sei como consigo contar para que as pessoas me acreditem. Era a minha primeira semana de condução e até ali tinha corrido tudo muito bem. Até estava com a minha pontuação de 5 estrelas. Desta vez estava no turno da noite porque um colega precisou de trocar de turno comigo. Era umas 3 da manhã quando eu estava na minha pausa para comer numa área de serviço que está aberta 24 horas. Então recebo uma notificação no telefone para um serviço. Acabei de comer a minha sandes e fui até à localização que aparecia no telemóvel. A meio do caminho, o meu GPS começou a ter falhas e estava constantemente a mudar de rota para o mesmo destino. Mas não dei muita importância, pensei que fosse algum problema de rede ou assim. Passados 5 minutos e vários ajustes de rota, faltavam 2 minutos para chegar ao destino, quando o caminho indica para entrar numa zona de floresta completamente escura.
Nessa altura pensei que talvez cancelasse a viagem e continuasse depois o meu trabalho, mas como já tinha tido 5 minutos de viagem, decidi continuar. À medida que ia entrando na floresta, ia vendo casas abandonadas, carros abandonados, animais selvagens e todo o tipo de coisas assustadoras numa floresta à noite. De repente, vejo um homem com um aspecto de sem-abrigo, de cerveja na mão, a fazer sinais com os braços no ar e pensei: bem, finalmente cheguei ao meu passageiro. Assim que ele entrou no carro, cumprimentei-o como faço a todos e disse: olá, boa noite, tudo bem consigo? Ele apenas respondeu com uma voz grave: sim, vamos embora que estou atrasado. Para dizer a verdade, fiquei um pouco assustado, mas segui viagem. A meio da viagem continuava o problema do GPS a fazer ajustes de rota e então eu pedi desculpa ao homem e ele nem sequer me respondeu. Nesta altura pensei que era apenas um homem tímido que queria chegar ao seu destino rapidamente. Quando faltavam 5 minutos para chegar ao destino, o homem perguntou se eu podia parar numa daquelas lojas de conveniência que fica aberta toda a noite para ir comprar mais cerveja. Eu respondi que não porque não podia parar a meio da viagem. O homem apenas respondeu: ok, acho que a tua mulher Sara e o teu filho Bruno não iam ficar muito contentes com essa resposta. Nesse momento eu congelei. Como poderia ele saber o nome da minha mulher e do meu filho? Então eu decidi parar em uma dessas lojas, porque estava tão assustado e não queria que nada de mal lhes acontecesse. Quando parámos eu disse: tem 5 minutos para comprar a cerveja. Ao que ele responde: nem 1 minuto vou precisar. Quando ele diz isso, sai do carro e não volta mais. O mais estranho foi que a aplicação foi abaixo e voltou com a informação apenas do último passageiro. Ou seja, tudo o que eu tinha vivido ali foi como se não tivesse acontecido, porque não há provas, não há localização, não há nome, não há número de telefone, não há nada. Nunca mais aceitei trocar de turno com os meus colegas e a partir daí só faço turnos da manhã, porque nunca mais quero viver algo que não me consiga lembrar.